Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Legando Podcast, vocês já sabem, é um espaço privilegiado para quem faz história hoje. Histórias que tocam vidas, que transformam a sociedade, de quem gera resultado extraordinário e principalmente nos ajudam a buscar propósito, sentido para as nossas caminhadas, né, Kleber? É isso daí. E Elton Biscola, hoje eu já tô energizado e eu já quero começar falando do Quick Power, amigo. Porque esse produto aqui é sensacional. Se você não conhece hoje o Quick Power, ele é um suplemento alimentar com efeito energético, mas tem uma nanotecnologia muito diferenciada, chamada Time Release. Ou seja, para aquelas pessoas que têm dificuldade de tomar cafeína, que dá aquela tremedeira na hora de fazer uma atividade física, esquece isso. Essa nanotecnologia Time Release, esse produto ele fica até 6 horas no seu organismo. E conforme a sua energia vai faltando, ele vai soltando gradativamente. Sem dizer que são 12 tipos de vitaminas e minerais. Cromo, zinco, magnésio, entre outras. E as pessoas estão perguntando, Elton Biscola, caramba, vocês estão falando tanto do Quick Power, mas a gente precisa saber onde adquirir esse produto. É o seguinte, vai lá, www.quickpower.com.br, temos 2 sabores, Pink Lemonade e Uva Verde. Eu tenho certeza que você vai se maravilhar com esse produto. E para quem serve o produto, Kleber? Para dona de casa, para o personal trainer, para quem tem jornadas extremamente desafiadoras no escritório, para quem está na rua dirigindo, porque é um multivitamínico com as principais vitaminas e minerais que a gente precisa para o dia a dia e é energético ao mesmo tempo, como o Kleber falou, né, Kleber? Então quer dizer que energia sustentada, ou seja, é rápido, o nome já fala, né? Quick Power é rápido, mas ao mesmo tempo ele é sustentado, são 6 horas de efeito para ajudar a gente na performance do dia a dia. Né? E é isso aí, os nossos convidados de hoje, bom, não sei se eles estão querendo nos agradar e tal, mas não é o perfil deles não, e eu conheço bastante, já pegamos uma amizade legal e eles foram muito sinceros. O Eric se apaixonou pelo produto, mas antes eu gostaria que você fizesse uma apresentação especial dos nossos convidados de hoje, amigo. Muito bem, nós estamos recebendo aqui o casal que é responsável por uma das grandes operações aqui de eventos, do empreendedorismo católico, e foi um prazer poder conhecê-los por 2 questões. Por ver o quanto a evangelização católica ela avança, né? E por ver o quanto que o empreendedorismo católico tem qualidade nesse país. E são 2 pessoas que vieram para nos ajudar, para trazer tanto essa visão, aprofundar essa visão sobre empreendedorismo católico, sobre os negócios que estão em torno, né, daquilo que a gente entende como a evangelização, como a cultura, né, do evangelho sendo estabelecida, crescendo, né, porque precisa realmente de pessoas que estejam nesse segmento, como também no testemunho lindo que eles têm de família aqui no Legando Podcast hoje. É isso aí. Então nós estamos hoje com, por ordem, claro, Andréa Brasil e Eric Ferreira. Sejam muito bem-vindos ao Legando Podcast. Uau, que grande honra para nós, como Delvério Produções, estar aqui hoje no Legando Podcast com vocês, queridos amigos, e falar um pouco sobre essa experiência de fé, mas que a experiência da fé também é uma experiência de negócios, né? De negócios que unem famílias, que unem propósitos e que transformam vidas também, assim como o Legando Podcast. Nossa, um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação imensa. Na verdade, estar ao lado de vocês, já conhecendo, tocando um pouco do propósito que vocês têm no coração, e a gente foi sendo tocado também por isso. Então, eu tenho certeza, a gente costuma dizer que para aqueles que têm fé e acreditam muito no propósito de Deus, na vontade de Deus, então eu acredito que as pessoas que Deus vão colocando no caminho também, e as pessoas que vão tirando é propósito dele. Então, foi uma bênção de Deus poder conhecer vocês e hoje estar aqui. E, nossa, com esse nome, nesse Legando Podcast, que é um tema que eu sempre... É um tema de uma reflexão interior minha, de sempre se perguntar qual legado estou deixando no mundo, principalmente para aqueles que estão na minha casa, os meus filhos, né? Qual legado que eu estou deixando para esse mundo?
E é isso que motiva, que dá ânimo, que fortalece meu coração. E, enfim, eu tenho certeza, você que está em casa, fica aqui. Você já pode tocar no sininho, ativar a notificação, se inscrever no canal dos meninos, curtir, comentar, compartilhar à vontade, porque eu tenho certeza que esse podcast vai edificar muito a sua vida, o seu negócio, a sua família. Então fica ligado conosco, que a gente só começou. E todo mundo tomou kick-pau aqui, então já estamos energizados. É isso. Bom, o nosso público ele tem o costume de querer conhecer um pouquinho mais, né? A história de quem realmente é a Andréia e quem realmente é o Eric. Então, se vocês puderem contar um pouquinho rapidamente da história de vocês, aonde vocês nasceram, se vocês são casados, se têm filhos, conta um pouquinho rapidamente aí para o nosso público. Primeiras damas. Eu sou Andréia Brasil, sou natural de Fortaleza, Ceará. E lá no Ceará eu cresci numa comunidade muito cheia de eventos católicos, né? Graças a Deus existe uma graça ali especial sobre Fortaleza. E com anos de experiência no mercado católico, eu resolvi abrir a minha própria empresa, porque eu senti a necessidade de evangelizar, né, através da música católica, né? Então, e eu senti uma grande necessidade do profissionalismo dentro da música católica. E isso há 15, 17 anos atrás. Claro, hoje em dia existe uma profissionalização nesse sentido muito maior, mas antigamente a gente precisava realmente ter uma atenção maior para isso. Então, as bandas, tanto as grandes como as menores, precisavam de um suporte de equipes que fossem capacitadas. Então, dentro dessa minha experiência, eu abri a Del Valle Produções e hoje a gente já passou aí por grandes eventos católicos, Círio de Nazaré, todos os Aleluias, já fizemos evento com o Padre Reginaldo Manzotti, Padre Fábio de Mello e praticamente toda essa galera católica. E hoje nós estamos também gerenciando algumas carreiras artísticas. Nós estamos com o único artista internacional católico em atuação no Brasil. Então, a gente percebe que a missão de evangelizar e a missão de estar com o povo de Deus, ela transcende até a nossa nacionalidade, né? E é aquela frase que a gente acha que é meio de caminhão, assim, mas é muito certa, que é lindo ser católico. Em todo lugar, a gente vai estar unidos por algo que é similar a todos nós. Eu sou o Eric, né? Como vocês já falaram. E antes de tudo, sou um filho muito amado de Deus. Acho que esse é o ponto principal, feito a sua imagem e semelhança. Tenho a graça, a honra e privilégio de ser esposo da Andréia Brasil. Graças a Deus. De ter 3 filhos lindos, maravilhosos, Maria Alice, José Arthur, Maria Alice. E, enfim, eu sou uma pessoa que estão aí buscando o meu legado, né? Então, eu acho que é até importante a gente conversar um pouco, trazer isso, porque às vezes a maioria, né, do empresário, existe 3 tipos de empresário. Aquele que está frustrado, que não obteve sucesso, aquele que está construindo sucesso, aquele que já alcançou. Mas às vezes o que é mais difícil é que aquele que está construindo, ele fica olhando para o que conquistou, mas não um olhar apenas de inspiração e motivação, porque se for isso, tá certo, tá ótimo, porque você pega a trilha do cara, você pega o bonde, o caminho, você não precisa inventar a roda de novo, você vê o que já está girando e vai lá atrás e você se inspira e alcança, né? Então, mas às vezes as pessoas olham com um olhar muito de comparação. E esse olhar de comparação é aquela que vai te frustrar, cara. Porque o cara já tá lá, já alcançou, já tá nos bilhões, já tá movimentando muito dinheiro. E você, às vezes, é um empresário que tá movimentando pouco. Tem muitos que é o eu empresa, né? Tem muitos que estão ainda no processo. Então, quando você está no processo, você não pode estar num processo de comparação. Sim. Você tem que olhar para aquele que te chamou, ver o propósito que Deus instalou no seu coração e caminhar diante desse. Então, eu acho que para você que é empresário católico, você que é empresário de forma geral, mas principalmente católico, que a gente vai trazer muito esse aspecto da fé aqui como um base, como um alicerce para a sua vida, para os seus negócios. Então, você tem que muito trabalhar, né, nesse ponto de vista de com o seu coração focar no processo, no propósito que Deus colocou no seu coração. Porque é isso que vai te dar força, ânimo, né? Então, assim, quando a Andréia começa a narrar sobre um pouco, né, sobre a nossa trajetória, é a trajetória de 2 pessoas que estão com o coração naquilo que Deus chamou, naquilo que Deus colocou como o propósito da sua vida, né? De pessoas que já erraram, que já acertaram, que corrigiram o seu erro,
né, que vieram de muitos insucessos até começar a alcançar o sucesso. Sim. E a vida do empresário é isso. Você vai, às vezes, ter 10 insucessos na sua vida para você acertar em uma. Mas é isso, você continuar no processo. Então, se você está aqui, se você está abrindo o seu negócio, se você está pensando em abrir, se você já abriu, se está há anos no mercado e nada dá muito certo, fica aqui, porque a gente vai ajudar. E os meninos são expert nisso. Então, às vezes você tem um propósito também muito certo, você tem uma empresa com um propósito bem definido, lindo, com um horizonte lindo para seguir, mas você não tem ferramentas, você não tem instrução, não tem mentoria, e os meninos ajudam muito os empresários nesse sentido. Então, fica aqui, porque vai ser 1h, 1h30 de podcast que vai edificar a sua vida. Que legal. Cara, muito bom te ouvir. Eu lembro de uma frase, eu acho que eu escutei a primeira vez essa frase, e a Ziza Fernandes, eu acho que foi a Ziza, que diz que o inferno começa na comparação, né? Demais. É muito forte, né? Mas é verdade. Fico imaginando Lúcifer olhando para o trono de Deus e falando: por que eu não tenho aqueles atributos ali? Por que ele não eu? Por que ele não eu? Né? Até chegar no não servirei, né? Que foi a grande renúncia. Eu acho muito interessante o que você falou, porque uma coisa é você ter referências. Né? Então, até Paulo diz, né? Sede meus imitadores. Uma outra coisa é você ficar comparando. A comparação, ela realmente, principalmente para quem está nesse momento de busca, ou até de algum insucesso mesmo, que é natural, gente. Demais. É natural. Na condição humana que a gente está submetido, é natural ter insucessos. Neste momento, é algo se revela muito mais prejudicial, até doentio, a questão da comparação. Né? Então, poxa, como é importante, né? Acho que esse primeiro grande insight aí, cara, tenha as suas referências, seja até imitador, se for o caso, né? Sim. A gente estava falando nesses tempos, né, de você emular, acho que até Santo Inácio falou. Você olha, você tem uma referência e começa a emular aquela referência na santidade. Modelar, né? Você modelar. Modela, claro. E aí, às vezes, você tem até que simular ser, só que tendo a honestidade de querer se tornar aquilo, né? Sim. Substituir a comparação pela inspiração. Pela inspiração. Sim, e olha só, quando a gente está falando de comparação, tem uma coisa em comum aqui, de todos nós que estamos na mesa, que é os 3 filhos. Sim. Vocês têm 3 filhos, o Elton tem 3 filhos e eu também tenho 3 filhos. Eu não sabia. Só que a Andrea falou uma coisa sobre a inspiração. O que acontece? A minha esposa, quando ela voltou para o mercado de trabalho, que ela optou em... minha sogra teve câncer, ela voltou para cuidar da minha sogra, e aí ela optou em ter o 3º filho, e ela ficou em casa, falou, vou ficar em casa, vou ter os filhos. Quando ela voltou para o mercado de trabalho, as pessoas começaram a fazer as comparações. Nossa, mas você tem 3 filhos? Você tá maluca no mundo de hoje, que não sei o quê. E aí ela começou a fazer um papel missionário de quê? Mostrar para as pessoas o quanto ela pode ser esposa, o quanto ela pode ser empresária e o quanto ela pode também ser mãe. E aí foi bacana porque muitas mulheres que no cartório onde ela trabalha não queriam mais ter filhos, com o testemunho de vida dela, começaram a se inspirar nela, pararam de julgar, pararam de comparar, de olhar, começaram a se inspirar. Foram mais de 10 mulheres grávidas. Nossa. O dono do cartório falou assim... Isso ele não gostou muito disso. Esse negócio aqui... Gravidez tem alguma coisa a ver com você? Ela falou, tem, doutor, total sentido. Eu estou incentivando as pessoas a terem filhos. Porque o senhor acha que eu não dou conta do meu trabalho? Não, seu trabalho é excelente. Então pronto. O filho, ele não atrapalha ninguém. Com certeza. Ele edifica. Então essa questão de inspiração é inspirar as pessoas. Cara, e a verdade liberta, né, cara? A comparação, ela é infernal até para si mesmo. Sabe? Quando a pessoa fica ali, nossa... Há 2 anos atrás era diferente minha vida. Nossa, eu era daquele jeito. Claro, mudou as coisas. Sim. Você já não é o mesmo. Eu não sou o mesmo de 6 meses atrás, não sou. Entendeu? Então, às vezes essa comparação ela é infernal até com você mesmo. Sim. Por isso que eu digo que isso impede até a graça de Deus.
que a graça de Deus é para cada dia. Uhum. Né? E às vezes a pessoa fica presa nesse ato de comparação. Então, perfeito. Primeiro insight que eu acho que você tá aqui e sabe por que Deus também trouxe essa questão é isso. Evita a comparação. Busque inspirações para a sua vida e até consigo mesmo. Você tem que ter um pouco de paciência às vezes, né? Então, uma frase que eu gosto muito, acho que também pode ser usada por vocês aí, é uma frase que eu acho que é minha, não sei se alguém já usou na vida, mas é isso. É paciência no processo e foco no progresso. Então, acho que é esse mesmo insight. Bom, vocês já começaram a falar sobre vocação também, né? Eu gosto muito da forma como é apresentado. Tem aquele livro O Papa e o Executivo, Sim, que é um ex-soldado da Guarda Suíça, que conviveu com São João Paulo II ali, quando era Papa, e depois ele foi para o empreendedorismo, né? É um empresário de muito sucesso, escreveu O Papa e o Executivo. Eu gosto do esquema como ele apresenta a vocação. Fala assim, a vocação eu gosto de entender em 3 aspectos, como se fosse 3 níveis, né? A vocação universal, do qual todo batizado é chamado, que é a santidade. Sim, a vida. Não tem como dizer que não é vocacionado à santidade. Você foi batizado, já tem vocação de santo. O segundo aspecto, que é o estado de vida, então, ao que Deus me chama, né? Ao celibato ali, no sacerdócio, na vida religiosa, ou o Senhor me chama ao matrimônio, né? E o terceiro aspecto, que é o apostolado. Exato. E muitas vezes, para mim foi assim uma explosão, porque o que ele diz? Muitas vezes a gente acha que o apostolado ele está limitado à estrutura pastoral. Eu preciso estar na pastoral de saúde, num movimento, na renovação carismática, num lugar. Sim. O que ele ressalta, que eu acho super legal? A pastoral, né, na estrutura da igreja, é onde a sua família precisa transbordar. Sim. Porque se você vive buscando a santidade, que é a ordem correta, você busca a santidade, Deus te mostra como será o seu caminho para alcançar a santidade, ou no celibato, ou no matrimônio, e você vive bem isso, você precisa transbordar em algum lugar. Então vá servir na comunidade. Só que o apostolado, ele não está limitado à estrutura de igreja, à estrutura pastoral ali da sua paróquia, da sua diocese. A vida na sociedade é o apostolado também. Então, quando Deus nos chama para sermos empresários, executivos, para que você seja um técnico, para que você seja um operário, para que você seja lá o que for dentro da sociedade, um funcionário público, alguém que trabalha na saúde, na segurança, isso faz parte do seu apostolado, né? É uma extensão do seu campo de missão. É campo de missão ali onde você está. E vocês têm o privilégio de poder, nesse campo de missão profissional, também atuar especificamente no âmbito católico. Aí eu queria já abrir assim para que vocês falassem da jornada de vocês, de como que é isso, como que é viver isso no dia a dia, né? Esse aspecto da vocação de vocês como empresários e como é ser empresário no mundo católico. Eric? Pode ficar à vontade. Eu digo que a nossa missão de vida, ela permeia a nossa existência, né? Eu sou chamada ao matrimônio com o Eric, então meu primeiro chamado é edificar o meu esposo e educar os meus filhos na fé, né? Viver isso dentro do ordinário. É assim como a sua esposa ali naturalmente evangelizou as outras pessoas que trabalhavam com ela. É um testemunho de vida. Então, primeiro, eu tenho que viver esse testemunho em qualquer coisa que eu faço na minha vida. Mas, especificamente, o meu trabalho, ele é uma oportunidade de santidade para mim, porque ali eu lido com o mundo corporativo, mas eu favoreço a evangelização. Então, quando a gente recebe um testemunho de pós um evento, né, que é aquilo que paga tudo, né? Sim. Como vocês acabaram de receber um testemunho muito bonito também, de
ter uma vida transformada, de ter um jovem que naquele momento estava pensando em tirar a própria vida, ou de uma pessoa que já estava perdida para as drogas e que ali no evento entregou droga, arma, e isso eu testemunhei muitas coisas desse tipo, de pessoas que passam por processos difíceis de percas de familiares e que perderam o sentido, que reencontram ali um norte para a vida, mas antes disso, a gente volta para dentro do nosso escritório e a gente recebe os nossos parceiros, nossos clientes. Então, aí volta para o nicho empresarial, que eu acho que é igual para todos nós que somos empresários cristãos. É como você transcende o espiritual naquilo que também é material. Sim, e é bem importante. Isso é e eu queria saber quando que foi esse, que eu acho que é a dúvida também do pessoal. Quando vocês sentiram esse chamado de transcender? Porque, assim, existe muita comparação, e aí vocês podem falar com mais propriedade disso, sobre como ser um empresário cristão católico, sobre como ser um empresário normal. Que aí as pessoas confundem muito entre o conflito. Aí eu queria fazer essas duas perguntas. Quando vocês sentiram esse chamado, essa missão de transmitir, qual que é a diferença e como vocês explicam isso pro povo? Cara, vou primeiro, enquanto a Andrea falava, eu pensava uma coisa e eu preciso falar pra vocês. Gente, a vida ela não é linear. Uma vez, um padre que faleceu há um tempo, que era um mentor para mim, que é Padre Maurício, ele era reitor da Universidade de Salvador, e eu tive o prazer de ser amigo dele, e ele era um mentor assim, né? Padre Maurício, um dia eu em crise, falando de várias questões da minha vida, e nossa, isso não dá certo. Ele falou, filho, como seria bom se a vida fosse um armário, que a gente pudesse organizar os livros todos na sua prateleira, tudo bonitinho, mas a vida ela não é assim. A vida é mais parecida com uma montanha-russa, uma hora você sobe, outra hora você desce, uma hora você está de cabeça para baixo, e a vida ela não é linear, ela não é organizadinha. Por mais que você tente, por mais controlador que você seja, a vida ela não é linear. E que lindo que a vida não é linear. E não é controlável, né? Você falou de não é. Há uma dinâmica. Moço, se você quer controlar a vida, você vai cair na depressão, você vai cair na síndrome do pânico. A vida ela não é. A dinâmica da vida, ela é parecida com uma montanha-russa e você tem que sorrir e se divertir quando tá nela. Porque passa muito rápido. Quando você entra na montanha-russa, acabou, você já passou. Então, a vida é assim. Quando você olha para trás, você fala, nossa, já passou. Então, se você não entra na atmosfera de entrar na montanha-russa, de apertar o cinto e de sentir a adrenalina gostosa do que é a vida, cara, você vai cair nessas doenças mentais que se tem. Você vai viver a vida frustrada. Então, isso despertou meu coração para entender isso. E quando eu olho para minha vida, eu falo, é verdade, cara, não tem como, é verdade. E para isso explicar bem, para traduzir isso na minha vida, quando eu conheci a Andrea, quando nós nos conhecemos, eu era missionário católico, pregava, evangelizava por lá para o Salvador, pelas regiões, pela Bahia, preguei já fora do estado também. Então era um pregador jovem, muito requisitado. Por mais que vocês estão vendo aí essa cara assim, meio abatida, cansada. Mas eu sou jovem, eu tenho 27 anos. Então, desde os 17, eu tenho 10 anos já na missão. Então, desde os 17 eu já pregava, já viajava pregando. Então, esse foi eu conheci a André empreendendo, pregando na missão. E a André também já como produtora. Já como empresária católica. Como empresária católica. Então, eu já conheci ela nesse sentido. E naquela época eu fazia faculdade de fisioterapia, cara. Me formei em fisioterapia. Sou fisioterapeuta de formação. E hoje eu não atuo nada a ver com a fisioterapia. Imagina se eu ficasse na neurose e falar, nossa, eu passei 5 anos na universidade, eu tenho que ser fisioterapeuta. Não, a vida eu pensava em meu primeiro, e sempre a mente foi muito do empreendedorismo, então eu queria abrir clínica, queria abrir isso, mas quando você vai sentindo Deus chama para outro caminho, você tem que se abrir. Foram 5 anos que eu joguei fora na minha vida lá na faculdade? Não foram. Lá eu aprendi, lá eu cresci, lá eu amadureci. Então, é para entender essa dinâmica da vida, né? Então, quando eu conheci a Andréa, quando nós nos apaixonamos, quando começamos a namorar, foi quando a produção entrou na minha vida. Eu já entendia de música católica, já entendia sobre a fé, porque eu era missionário.
Mas quando eu fui aprendendo sobre a produção, sobre o business ali da música católica, aí eu fui me apaixonando, né? E a Andrea foi me transmitindo, através da paixão dela, foi me transmitindo essa mesma paixão. Então, quando vocês conheceram, a Andrea já tinha despertado. Já existia a Delvero. A mulher decana da música católica, tem 17 homem anos. Visionário, né? É visionário. Então, mas só conclui, e assim, como foi esse... Desculpa. E demorou pra Andrea, tipo assim, me convencer de empreender na Delvero. Porque eu tava um pouco lá na minha mente, não... vou ser fisioterapeuta. Aí ele depois tinha outros negócios paralelos. Não, aí eu comecei a fazer a virada de chave para despertar para o marketing, né, para o empreendedorismo e tudo mais. Eu falei, nossa, cara, eu acho que eu vou para esse caminho. Aí eu comecei também a ajudar empresários lá em Salvador. Então, rapidamente fui crescendo, porque eu sempre botei muita energia. Então, quando você bota energia em algo, aquilo acontece. Então, eu botei energia em aprender isso, estudar, em saber mais, em fazer network, aprender gestão de tempo, aprender sobre empreendedorismo, sobre cultura empresarial, sobre tudo isso. Então, fui aprendendo. E aí, logo, eu estava cuidando de outros empresários, enfim. Aí a Andrea falou assim, amor, vamos focar na nossa empresa aqui. Aí eu falei, não, é seu. A empresa é um chamado seu. Mas não, existia esse chamado também para mim, né? Então, quando eu fui compreendendo que eu poderia agregar no marketing para a minha empresa, que eu poderia agregar nessa cultura empresarial, aí as coisas foram girando, né? Aí Deus foi formando esse propósito, Deus foi me conduzindo, dizendo, é esse o caminho a você traçar, né? Eu queria só complementar rapidamente. Quando as pessoas pensam em uma empresa católica, elas pensam que a gente vive de rezar o terço. Sim. Entende? A nossa vida tem as nossas devoções, mas uma empresa, ela segue uma linha de uma empresa. Sim, então, você tem ali o financeiro, que vai cuidar das contas da empresa, você tem a contabilidade, você tem o pessoal que lida com marketing, a gente lida ali com comercial, enfim. E tem os próprios artistas, né, que a gente tem que cuidar também da carreira e tudo mais. Então, é uma empresa que funciona setorizada, cada um tem o que nos diferencia, o que é como a gente lida com os negócios. Então, isso vale para qualquer pessoa, independente do nosso nicho. Vale para qualquer pessoa que tem um sentimento cristão. Ela pode, sim, e deve ser um empresário de sucesso em que ela ordena, porque o Espírito Santo, ele é o espírito da criatividade, como o Eric disse, mas ele é um espírito que trabalha na ordem. Então, na nossa vida, nós precisamos ter uma estrutura organizada para que também permita que o Espírito Santo haja ali naquela ordem, porque ele traz a ordem e traz a paz. Então, o que vai mudar é exatamente o testemunho de vida que nós temos, é a vivência espiritual de fato, porque o público que está na ponta, ele sente se você tem realmente a unção do Espírito Sim. ou se aquilo é balela. Sim. Então, a gente tem que cuidar disso, primeiramente, como nós, como os diretores da empresa, mas isso também a gente tem muito cuidado com a equipe que a gente contrata, com as pessoas que estão do nosso lado, Sim. porque eles não estão levando o nome da Andrea do Eric, eles estão levando o nome do Delvero, Deus verdadeiro. Então, Sim, é isso. É isso. Então, seu despertar foi a partir da sua experiência. Já tinha tido uma experiência trabalhando com outras pessoas. Sim. E aí você entendeu ali de alguma forma que a providência divina tinha te levado até Exato. Aquilo e tinha que mergulhar em águas mais profundas. Eu já vivi essa experiência pastoral de igreja, né? Uhum. E fazer alguns eventos na minha paróquia. E comecei a trabalhar para uma outra produtora, né? Uhum. Nessa gestão, né, integrada do evento. A produtora, infelizmente, veio a fechar. Quando ela fechou, existia uma necessidade de mercado, mas também existia um chamado de Deus já profeticamente falado em outros momentos. Então, aquilo que eu guardei no coração, Deus me mostrou o momento certo. Sim. Então, muitas vezes na nossa existência de vida, Deus nos fala algo que você precisa guardar como um tesouro. Sim. Porque aquilo, às vezes, vai aflorar um pouco depois e, às vezes, a gente não tem paciência de esperar. Sim, verdade. Se você fala pra alguém, guarda é escandaloso. Se você falar pra alguém, a pessoa fala, você tá maluco. Sim. Você tá doido. Você. E o que eu percebi que a Andrea fez, e faz muito sentido, ela fez um diagnóstico. Poxa, a produtora fechou. Eu tenho essa experiência. Por que não colocar essa experiência a serviço do outro? Exato. E por falar em diagnóstico, nós temos uma parceira aqui também, chamada Trans do Som. Ela é especialista em diagnóstico. É um laboratório sensacional que faz um diagnóstico perfeito
nas melhores regiões. Tem unidade em Alphaville, tem unidade em Carapicuíba. E olha só, os produtos que são utilizados para fazer esse diagnóstico, por exemplo, tem na região de Carapicuíba, o pessoal fala a região de Carapicuíba é pobre. O mesmo diagnóstico que é entregue em Carapicuíba são os mesmos diagnósticos que são entregues no Albert Einstein. Uau. Essa clínica é sensacional. E eu queria passar um vídeo agora para vocês conhecerem um pouco da história da clínica, as unidades e realmente, quando eu falo em diagnóstico, a Transdução é uma das melhores do Brasil e acabaram de receber o título de ONA 3. Isso é um título muito grandioso para o mundo dos laboratórios de imagem e diagnósticos. Vamos lá. Conheça as unidades Transdução e nossos serviços especializados em diagnóstico por imagem, estrutura moderna, equipamentos de última geração para um diagnóstico preciso. Equipe especializada, profissionais capacitados para atender você com excelência. Diversidade de exames, atendimento humanizado. Confira nossas unidades. Unidade Carapicuíba, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 209, Carapicuíba, São Paulo. Unidade Alphaville, Alameda Araguaia, 943, Barueri, São Paulo. Unidade Jandira, Avenida Carmine, Grag Minano, 48, Jandira, São Paulo. Tem um cupom do Legando? Opa, tem! Assim, ó, o que é bacana. A doutora Luciana também, ela foi uma grande visionária. Por quê? Ela apostou em Carapicuíba quando Carapicuíba ainda não tinha asfalto direito, não tinha nada. Isso há mais de 30 anos atrás. Uma região carente e ela teve isso como missão. Ela falou, não, eu preciso ajudar esse povo. E hoje ela tem várias unidades, mas ela brinca que a menina dos olhos dela é Carapicuíba pela missão que ela tem. Sim. Ela falou assim, olha, a mesma agulha que o Albert Einstein coloca lá na veia é a mesma agulha que eu coloco. Eu não coloco uma agulha na veia de ninguém que eu não colocaria na veia do meu filho. Passam mais de 1.000 pessoas por dia nessa unidade. E é uma unidade que tem certificação ISO 9001, ONA 3, que é do segmento, né? Isso. De alta qualidade. Inteligência artificial nas máquinas. São showroom da GE e da Samsung, as maiores do mundo em questão de diagnóstico e imagem. Então, assim, realmente ela está bem avançado. E através do Legando Podcast, sim. Se você falar assim, doutora Luciana, eu vi o comercial no Legando Podcast, eles falaram que vocês vão dar desconto pra gente. Pode ter certeza, para que eles aceitam vários tipos de convênio. Enfim, estão fazendo agora um trabalho, uma movimentação de ter até o cartão próprio da própria unidade para dar mais desconto pro pessoal. Realmente a doutora é uma visionária. Então, se você colocar lá Legando Podcast na Transdução, pode ter certeza que você vai ter um desconto especial. Tá muito linkado com aquilo que vocês vêm falando, né? Então, assim, entendemos a jornada até estabelecer, né, o negócio. E aí entra naquilo que vocês falaram sobre a qualidade da entrega. Porque eu imagino, e tenho algumas experiências, por estar no meio também, que existem profissionais de todos os níveis, vamos dizer assim, nesse mercado. Como em qualquer outro mercado. Gente que está ali para gerar valor, para gerar uma boa experiência, para entregar o que realmente precisa ser entregue, né, para o consumidor, para o público, para o cliente. Isso é até um testemunho, né, acho que de vida. E tem gente que está só para explorar, está só para extrair. Como é no mercado de vocês? Qual é a experiência de vocês, então, em relação a esse compromisso com a qualidade, esse compromisso, né, com alta performance nos negócios? Nós somos a ponte, né, no meio das duas coisas, porque nós precisamos, a gente pensa em um show business, nós precisamos de um espaço como aqui, nós estamos no Allianz Parque, né, a gente precisa de um espaço, uma estrutura, né, normalmente a gente lida com profissionais do meio secular, então, e nós trazemos pessoas do meio cristão para evangelizar, enfim, parará. E nós somos o elo em que faz com que os dois lados se unam num propósito só,
né? Então, é como a doutora, né? Que ela tem uma excelência independente do público-alvo. E a gente também tem que levar isso porque a gente leva algo que é maior, que transcende essa vida. Então, essa excelência que é Deus, que é falar de Jesus, a gente precisa integrá-la em um público diverso. Então, o evento que a gente fala, a gente precisa conscientizar, principalmente, né, Eric? Para que as pessoas, elas também deem delas aquilo que transcende a religião. Então, todo mundo pode ser bom em algo, todo mundo pode ser gentil, todo mundo pode trabalhar feliz, sorrindo, para que outras pessoas tenham uma experiência que possa ali tocar a vida dela, que possa dar algum significado. Sobre time, né? Você tá falando. É a forma como você prepara o time de vocês. A gente precisa, independente se o time não for nosso, a gente precisa que as pessoas tenham um trabalho de conscientização. Né? Porque, vou trazer assim, um aspecto, né? A gente trabalha em uma área muito sensível, vamos ser sinceros. Sim, assim, é muito sensível a nossa atuação, porque a gente trabalha para a evangelização. E aí, tem umas pessoas, você até é polêmico, tem algumas pessoas que quando a gente fala, nós queremos o artista tal no nosso show, no nosso evento e tudo mais, a gente bonitinho vai lá, entende a realidade do evento, entende a realidade local, a gente adequa o máximo possível, a gente entende o valor da missão, e aí às vezes quando a gente manda a proposta, a pessoa fala assim, nossa, como assim? Que absurdo! Você tá cobrando para vir pro evento, falar de Jesus. Fala, cara, não é isso. Não é para falar de Jesus que a gente está estipulando um cachê, um valor. É porque, apesar de ser para Jesus, existe uma logística, existe um CNPJ, existe uma empresa, o cara tem família, existe músicos, tem pessoas que... Entendeu, cara? Então, é um ecossistema que trabalha para a pessoa estar lá. Sim. Evangelizando, falando de Jesus. Então, a música católica, ainda essa parte dos eventos católicos, tem muito ainda esse bloqueio, muito essa visão, que já é uma visão superada entre os evangélicos, no gospel. A galera já superou, a galera já sai, entende que é uma indústria, que existe o business, que tem pessoas que dependem. Por isso que ainda o gospel está à frente da música católica, apesar da música católica ser primeira do que a música gospel. Sim. Entendeu? E o legal é que a gente fazendo isso, a gente também favorece que outras pessoas tenham a intenção de também trabalhar nisso, né? Porque a gente luta muito pelos nossos, né? Assim, exemplo, o cara fala assim, na igreja existe muito isso, a gente vai trazer um ponto polêmico, mas é para ampliar a discussão e até ajudar a crescer. A gente prometeu não ser polêmico. Enfim, uma polêmica. Vocês cobraram polêmica. Mas é uma polêmica para refletir. Pô, eu já vivi muita experiência da pessoa falar, olha, pra lá. Aí tem um músico que tá tocando na igreja, mas aí o cara faz barzinho, dia de semana, final de semana. Sim. Aí a pessoa, pô, não tem nem vergonha na cara, toca no baile, toca na igreja. Que sem vergonha isso. Claro, se a profissão do cara, o cara quer sobreviver. Então, para que aquele cara que é católico, que toca muito, que, nossa, é incrível, eu preciso abrir campo e espaço para que ele atue na música católica. Sim. Que ele trabalhe para evangelização, porque senão ele vai estar realmente no sertanejo, vai estar realmente no secular, vai estar no barzinho, porque o cara precisa sobreviver, moço, o cara precisa botar o pão dentro de casa. Então, o contratante, a pessoa que vai lá, a pessoa tem que ter essa ciência. E como seria bom se a música católica avançasse, e eu creio que a gente está avançando, avançasse ainda mais para que a gente pudesse estar com essa galera toda trabalhando para evangelização. E eu vou ajudar um pouco na sua polêmica. Uau! E aqui eu vou envolver as comunidades, as paróquias, as dioceses e também os sacerdotes. Sim. Por que isso acontece? Na minha visão. Porque eu participo há 22 anos cantando na liturgia. Sim. Qual que é a maior dificuldade de uma comunidade, de uma paróquia? Músicos. Para tocar na missa, para cantar. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas você vê os evangélicos lá, que lindo, o arranjo, os instrumentos e tal. E às vezes você vai na missa, tá o pessoalzinho, a senhorinha que tá lá, que se colocou à disposição, com som fazendo chiado, sem toda a técnica, com som fazendo chiado, com tudo, porque ela se colocou à disposição. Por quê? Porque não tem ninguém que forma.
Não existe um incentivo. Não existe um incentivo de uma paróquia. Vamos colocar a paróquia, ó, vem aqui. Vamos pegar os músicos profissionais que tocam na noite e vamos dar oportunidade para eles. Vamos fazer o seguinte, nós da paróquia, nós iremos bancar você. Quanto que você ganha na noite? Eu ganho por mês, um exemplo, chutar R$3.000. Então, assim, a paróquia vai bancar R$3.000 para você até você formar um grupo de pessoas que, através de algumas pequenas taxas, vai cobrir esse valor. Vamos começar um projeto assim? Você vai ensinar o rapaz a tocar, a cantar, e aí nós vamos formar para a pastoral e também para quem quer técnica. Às vezes a pessoa só quer aprender, não quer cantar, mas ela gosta, ela não quer cantar. E aí você começa a formar desde a base. Começa lá na catequese, começa no crisma, na iniciação cristã, pega um músico aqui, e aí você forma essas pessoas. Através dessas pessoas bem formadas, o papel de vocês é muito importante. Vamos começar a levar essas pessoas para mostrar o trabalho delas através de show, de evangelização. Fazer essa missão pelo Brasil. Sim. Eu acho que esse conjunto entre o que vocês fazem como profissão, com o apoio hoje das comunidades, das paróquias e das dioceses, seria o melhor do mundo. E aí nós entraríamos numa questão que nós somos referência na música, não somos evangélicos. Sim. Desculpa, todo respeito aos nossos amigos evangélicos, mas nós somos referência. Nós só precisamos nos organizar e fazer isso. E ter a habilidade de entender o que é profissão, que é no caso de vocês que tem CNPJ, que precisa ter estrutura para pagar o músico, para pagar transporte, para pagar o show, para pagar tudo. Sim. Uma coisa é profissão, outra coisa é o trabalho da paróquia como missão lá dentro. Claro. E as duas coisas se unindo. Então, atenção, dioceses, paróquias, se aproximem desses grandes profissionais e entendam o que eles estão fazendo e como eles podem contribuir para ajudar na comunidade, ajudando a formar músicos, tocadores e profetas. Eu acho que é uma carência grande, assim, de conhecimento. Né? Eu acho que a gente perece muito nessa área por falta de conhecimento. Porque você fala, por exemplo, que eu já tive do lado de organizar o evento e de contratar. Então, assim, eu já tive problema sério, assim, de ficar muito, muito irritado com o organizador de evento, com o líder de evento que eu estava envolvido, de querer exigir que o público, que o cantor católico X viesse de graça. Eu vou até falar do nome. Poxa, o pessoal queria porque queria o Dunga no evento. O pessoal ia lá assistir o PHN pra ficar... Poxa, você tem que ir no nosso evento, Pô, você vai cobrar, não sei o que. De uma maneira intransigente. Tá bom, eu vou então. Beleza? Eu vou sem custo. Só que essa mesma pessoa que exigiu que não tivesse custo, a ajuda de custo lá, o cachê, cobrou a entrada. Não é uma incoerência? Moço, o cara paga o palco, o som, a luz, só não quer pagar o missionário. E quer que o cara fique evangelizando como? Me explica. Não, deixa eu até entrar no detalhe dessa. A prefeitura banca. Sim. E bancou. Uau. Então, todo mundo tem que bancar o evento. Todo mundo tem que colocar alguma contribuição. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de construir a capela lá da minha comunidade. Sim. Poxa, é bonito, é lindo, é maravilhoso, porque pessoas vão ser evangelizadas, o Senhor vai ser exaltado naquele lugar. Só que não é incoerente, não é egoísta, porque você está simplesmente desprezando os outros. Você está consumindo o erário público, você está fazendo com que o outro coloque ali uma contribuição gratuita para um benefício da sua comunidade, vamos dizer assim. Sim. Aí eu queria até complementar dizendo que eu acho que a falta de conhecimento, essa ignorância, ela está muito ligada também à nossa relação com o dinheiro, que eu acho que é uma carência no catolicismo. Sim. Que a gente meio que evita falar disso. Eu ia falar sobre isso agora.
Aí você tem os dois extremos. Você deixa de sustentar um trabalho que deveria ser sustentado. E, gente, é só ir nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo eram exatamente para organizar a atividade da igreja. Então ele deixa claro, fala assim, ó, é lícito e é necessário que a comunidade sustente os missionários. Eu fiz uma escolha. Durante esses 12 anos aqui, eu fui fazer tenda. Tá? Eu fiz a minha escolha. Só que o fato de eu ter feito a minha escolha não quer dizer que isso seja um princípio. O princípio é vocês sustentarem em si os trabalhos que precisam estar em torno da evangelização. Então, é como você falou. Eu não vou vender a pregação do evangelho. Obviamente, não é isso. Mas o trabalho, a logística, a todo custo, aquilo que é de César, né, que a gente precisa estar ligado, precisa ser sustentado. E precisa ser sustentado por quem? Pela comunidade. Precisa ser sustentado por quem está ali. Então, é lícito. Aí eu passo para vocês assim, qual que é a visão de vocês em relação a isso? A gente tem muito a avançar, eu acho que em relação a essa relação com o trabalho, com o dinheiro, porque tem um outro ponto também. O cara vai na missa no domingo, aí agora na segunda-feira é dia de ganhar dinheiro. E ele joga um outro jogo. Ele joga um game diferente dele. Não estou falando do negócio católico mais. Estou falando do negócio secular. O que orienta, então, o negócio no dia a dia? Sabe a passagem que o pessoal sempre usa, né? Jesus disse que se você o cara que quer ser rico é que nem um homem que quer passar com o camelo na porta-agulha e tudo mais. Então, tipo assim, o que recebesse de graça deveria dar. Moço, vamos usar até essa passagem, né? O porta-agulha era uma entrada lá que tinha, né, em Israel. E o que Jesus queria falar sobre isso não era que você não podia fazer dinheiro, é que você não poderia ficar apegado ao dinheiro. E isso é um fato. O dinheiro não pode ser senhor da sua vida, jamais, nunca, de jeito nenhum. Exemplo, se o foco meio de André fosse fazer dinheiro, cara, a gente tava num business secular. Tava no moço. Eu tava cuidando dos empresários, como eu fazia antigamente. André era um grande líder, graças a Deus. Então, a gente tava lá, a gente não precisava mexer com a evangelização. Não era necessário. Mas é aquilo, é o propósito, é o chamado de Deus. Quando tem o chamado de Deus, a gente vai. Mas assim, a galera, o empreendedor católico, ele tem que sim prosperar. A prosperidade é bênção. Sim. O maior empreendedor do mundo foi Jesus, moço. E aqui, depois a gente pode até fazer um podcast falar sobre insights de empreendedorismo com Jesus. Sim. Então, o dinheiro, ele é fundamental, porque a empresa não cresce sem dinheiro. O dinheiro é um mecanismo, a gente está no mundo capitalista. Sim. Se a gente for falar do evento de novo, para fazer evento precisa de muito dinheiro. O som não é de graça, o palco não é de graça, o aéreo não é de graça, o translado não é de graça. A LED, a cadeira, a alimenta, a comida. Nem deveria ser, né? Nem deveria ser, porque existe. precisa girar a economia. Não existe. Eu queria só complementar a fala do Eric. Quando você fala sobre o ensinamento, o que falta nas pessoas, né? Conhecimento, né? Então, a gente entende uma deficiência desse conhecimento mais técnico, aprofundado, e acho que é um trabalho também de missão que eu e o Eric fazemos com todos os sacerdotes que nos procuram, todos. Nós sempre falamos para ele, padre, o senhor está usando o recurso que a sua prefeitura tem à disposição da sua paróquia? Ao padre, como assim? Ao padre, não, meu filho, mas eu não quero colocar palanque eleitoral aqui na minha paróquia. E a gente vai explicar o que é isso. Então, a gente fala, olha, existe um recurso público, aí você, padre, vou falar para os padres aqui, você, padre, você líder de igreja, de paróquia, existe um recurso público municipal, isso é em todas as cidades do Brasil, tá? É lei, você tem direito a acesso a recurso público para os seus eventos religiosos, porque são promoções de fé. Sim. Tá? Então, nosso país é um país laico, mas nós temos as leis que exigem, né, que o governo repasse uma parte desse valor de fé e cultura. Sim. Então, a nossa fé também é cultura. Sim. Imagina o Círio de Nazaré, que é uma peregrinação que dá 3 milhões de pessoas. Movimenta Belém do Pará, movimenta o norte do país. Sim. Então, ali, além de cultura, gira negócios. Sim. Então, em todo município, existem esses valores e a gente presta uma certa consultoria gratuita
para explicar para o padre, olha, padre, o que é que você está precisando? A gente vai te ensinar como chegar, como acessar. Se for uma contratação, a gente vai ajudar a fazer a tramitação da paróquia, a gente te dá um modelo de um ofício, a gente não cobra nada por isso. Então, também é uma missão nossa, a gente acredita que seja também de ensinar isso, né? E vocês, padres, aí vão atrás dos recursos públicos, porque outras pessoas estão usando para outros fins. Sim. Então, lute também pela igreja, pela evangelização, e esse valor, com certeza, é revestido para uma boa evangelização que vai tocar muitos corações e em que as paróquias também podem promover outras ações, né? Ações de vendas, de alimentação, que também ajudam. E além dessa questão, dessa movimentação econômica, Sim. Antes que venham os questionamentos, tem a questão do equilíbrio social que a igreja gera. Sim. Porque, assim, a minha experiência, a nossa experiência de renovação carismática católica, que é um movimento que faz um trabalho missionário tão forte, você encontra muita gente que, por exemplo, deixou as drogas, deixou o crime, pessoas que passam a ser contribuintes da sociedade. A ser contribuinte. Né? Então, pensa, um cara que deixou, por exemplo, uma vida de drogadição, você pega o valor X que era colocado em uso de droga, não vou nem entrar nos outros aspectos. Sim, segurança, dinheiro. etc. Vamos falar de dinheiro, que era colocado no mercado ilegal. Sim. E você transfere para cá, para contribuição. Impostos, novos negócios, consumo de outros itens e tudo mais. Então, o equilíbrio social que a atividade religiosa gera é enorme. Então, é justo que haja, sim, disponível esse tipo de recurso. E que bom que vocês estão falando isso, divulgando, né? E que todas as paróquias possam usar, né? Sobre você falar assim, quero fazer um resgate, quando você falou sobre a questão da relação do dinheiro, a nossa fé, ela carece muito isso. E os empresários católicos, ele carece de referência dentro da igreja sobre este ponto. Por quê? Aí, aqui a gente pode até fazer um comparativo. A parte, né, dos evangélicos, ele já tem uma abertura maior de falar sobre o negócio, mas o católico ele tem uma trava muito grande. Sim. E eu até entendo, porque às vezes o padre que está ali, ele foi formado como um diretor espiritual. Sim. Então, às vezes o padre ele não tem muitos conhecimentos sobre as questões relacionadas ao empreendedorismo, à relação. Mas na igreja também existe padres que têm essa capacidade de trazer essa abrangência sobre negócios, sobre relação com o dinheiro, sobre pontos humanos, social, né? Sobre cultura social, enfim. Então, os empresários católicos ficam um pouco sem rumo, porque eles às vezes vão para a missa e ouvem lá que de um padre tal que ser rico desagrada a Deus e tal. Aí o cara já fica meio desnorteado. Aí ouve o pastor lá falando sobre a prosperidade. Aí já acho que... Aí tem um lado da igreja que fala que se falar sobre prosperidade já tá ferindo a fé. E não é isso, cara. Não é. O nosso Deus é um Deus de abundância, de prosperidade e tudo mais. Então a gente carece dessa formação, sabe? Eu acho que os padres precisam se formar mais nesse sentido, até para instruir o seu povo. Até para ajudar o empreendedor católico a fazer uma cultura empresarial dentro da sua igreja, com aspectos católicos. Às vezes o cara é católico, tem empresa católica, mas não tem uma cruz lá, não tem uma imagem de Nossa Senhora, porque ele acha que está ferindo as pessoas, porque está espantando os clientes. Não. Às vezes, quando você é empresário católico, você coloca manifesta a sua fé, manifesta qual é os seus princípios, você atrai mais cliente às vezes. Então, você que é empresário católico, e temos referências na nossa igreja do empreendedorismo católico, né? Você tem os meninos aqui que já se levantaram, e aqui o podcast é uma referência para vocês.
né? Existem outros padres, sacerdotes, tem o padre Christian Shankar que fala muito bem sobre empreendedorismo, Tony Alice fala muito bem também sobre empreendedorismo, são referências. Então, você consegue pegar a sua empresa e colocar uma cultura ali com um princípio católico, de você chegar de manhã, abençoar os seus funcionários, fazer um momento de oração com eles, fazer missa dentro da sua empresa para abençoar a sua empresa, você aprender a gerir. Porque às vezes você tem um outro lado que o cara tem também espiritualidade, mas ele não sabe gerir negócio, não sabe lidar com o dinheiro, não sabe ter uma relação com o dinheiro, né? Então, são vários aspectos aí que você consegue colocar. E tem algo que a gente investe na nossa empresa, que eu quero dar como também um ponto para você observar, que eu acho que vai fazer muito sentido também para vocês empresários, que é apostar também na experiência do cliente. Né? Exemplo, na Delvero, por mais que a gente fala sobre business católico e tudo mais, a gente aposta muito na experiência do cliente, em como a gente recebe ele, em como a gente trata ele, em como conduz até o fechamento, no pós-fechamento, na entrega, sabe, no acompanhamento contínuo daquele contratante. Então a gente aposta muito nisso. Eu acho que vocês também podem apostar, porque isso vai fazer vai dar um upgrade, vamos dizer assim, na sua empresa, até como as pessoas olham a sua empresa. Né? E nós pegamos, André, num aspecto agora, e Eric e Elton, como ensinar as pessoas também a lidar com o dinheiro. Primeiro que nós precisamos quebrar essa barreira de, se eu tiver muito dinheiro, eu estou ferindo o catolicismo e a Deus. Eu tenho que ter pouco dinheiro. Vamos tirar essa memória. Depois, ensinar as pessoas também a investir o seu dinheiro. E um ponto que nós temos aqui, eu sempre escutei uma frase que é o seguinte, um dos melhores investimentos, são vários, tá? Mas um dos melhores investimentos é terra e patrimônio. E nós temos aqui uma parceira nossa que nos ajuda também a fazer esse investimento, que é a Legacy 87. A Legacy 87, ela é uma imobiliária lá de Santa Catarina que tem ali, nos ajuda a fazer investimento em bons negócios imobiliários. Por exemplo, eles estão agora com uma unidade lá em Santa Catarina, né? Enquanto o nosso pessoal vai passando o vídeo, nós vamos falando um pouquinho melhor deles. E eles estão abrindo uma unidade agora aqui em Alphaville. Por quê? Porque existe Balneário Camboriú, existe ali Itapema e existe Porto Belo. E agora eles estão com um lançamento extraordinário de apartamento que vão valorizar até 75% na entrega. Então imagine só você comprando um apartamento beira-mar, onde você faz um investimento, daqui a pouco você, na entrega, tem 3 vezes mais. Então, assim, o profissional que está lá é o Estevão, que é o CEO da empresa, né? Ele é uma referência no mercado de alto padrão, lá em Porto Belo. Inclusive, ele vendeu o apartamento do jogador Neymar, o menino Ney, conhecido por muita gente, né? Então, assim, ele é bem referência, com mais de 10 anos de experiência, ele oferece solução para compra de apartamentos com uma equipe jurídica, financeira, marketing, garantindo a segurança e a eficiência da compra do investidor, né? Como atriz lá em Porto Belo, como nós falamos, e a filial aqui em Alphaville, a empresa vendeu mais de 500 imóveis, movimentando mais de 500 milhões, né? E aí no litoral brasileiro, que assim é a menina dos olhos do mundo inteiro, todo mundo quer vir conhecer um pouco do litoral brasileiro. A Legacy 87, ela tem essa missão de fazer a conexão entre o cliente e a incorporadora para te entregar o melhor investimento para você. Seja para você ganhar dinheiro com a compra desses apartamentos que vão valorizando, seja para você ali morar e curtir com a sua família também na sua aposentadoria. Então, se você quiser realmente, de fato, fazer um bom investimento, entre em contato com os nossos amigos da Legacy, tem um site aí que você pode entrar e conhecer um pouquinho mais. E eles estão fazendo alguns eventos presenciais aqui para mostrar a oportunidade. Inclusive, aqui nós teremos um evento sensacional em Alphaville, mostrando aí realmente como que faz para você investir melhor
aí com a Legacy Imobiliária. Então, o que é legal que o fundador esteve aqui com a gente. Isso, tem um episódio, você pode ver o episódio aqui da Legacy, foi bem legal. E ele deixou muito bem claro assim, cara, qual que é o seu diferencial? Cara, nosso diferencial é que a nossa empresa é uma empresa que está submetida à vontade de Deus. Nossa. É exatamente o que vocês estão falando. Então, esse sucesso é demonstração, né, de que não se separa as duas coisas. Não se separa a riqueza daquele que é dono do ouro e da prata. Agora, é como a gente está falando aqui, o problema é o apego, né? O problema é você colocar o dinheiro no lugar de Deus. Quanto mais você tem, mais você pode abençoar os outros. Sim. E eu tenho duas perguntas, Elton, que eu acho que... eu sempre penso aqui qual a pergunta que a pessoa que está assistindo gostaria de fazer para vocês. Uma da pergunta é a escolha do nome da empresa, o significado do nome da empresa. Sim. E a segunda pergunta é, a empresa, além de fazer a organização de eventos, ela cuida da carreira de algum artista? Ela investe na carreira de algum artista? Se sim, quais são os artistas, se vocês puderem falar, que a empresa organiza? Você pode fazer o primeiro resposta. Quando eu precisava abrir, né, a empresa, eu pedi a Deus, né, fruto de oração mesmo. Senhor, eu quero colocar você na frente de tudo. Eu não estou abrindo uma empresa para mim, porque se fosse para mim, eu tinha continuado no corporativo, que eu estava muito bem. E aí as pessoas dizem assim, coloca teu nome é tão forte, né, Brasil, não sei o quê, tem que consolidar, todo mundo te conhece. Eu digo, não, eu preciso de algo que testemunhe aquilo que é de Deus. E a tradução de Delvero é Deus verdadeiro. Então, assim, levar a verdade antes de que apareça o resto. Então, é Deus verdadeiro. Então, foi fruto de oração mesmo, né? Deus me deu uma moção naquele momento. E assim foi, e até hoje é algo assim que as pessoas... Delvero, legal, o que significa Deus verdadeiro? A pessoa já olha diferente. Porque existe... algo que nos leva, que nos transcende, e a coerência de vida, né? Nós vivemos o Deus da verdade, todos nós. Sim. Então, viver isso é impressionante, a partir do nome, né? É isso. E nossa área de atuação é importante. A gente até falar sobre isso. Às vezes, quando você... Eu vou trazer um exemplo. O Noé, quando Deus chamou ele para construir a arca, ele estava velhinho, né? E aí, quando Deus falou assim, constrói a arca e tudo mais, imagine se naquela hora Noé ele olhasse pro lado e falasse assim, maluquice é essa? Sol de rachar. Sol de rachar. Como assim eu vou construir uma arca? Vai chover? Como assim? Então, o primeiro passo quando tem um chamado de Deus é você responder com fé, né? Aí depois a razão ela vai ordenando aquilo ali. Sim. E aí, muitas vezes, no caminho, você vai percebendo, entendendo aí esse chamado. Então, nessa primeira resposta de fé da Andrea, foi mais para produzir eventos mesmo, né? Então, a gente começou com produção de eventos, fazer eventos nossos mesmo. Aí depois a gente foi enxergando no mercado a necessidade que os padres tinham de consultoria para o seu próprio evento. Então, a gente já montou uma consultoria ali para os padres e produtores. Então, se você é produtor, se você é padre e quer melhorar, quer aprimorar o seu evento, você já até festejo paroquial. Você quer saber como fazer da melhor forma, com melhor custo-benefício, ainda sobrando uma caixa aí para sua paróquia, a gente ajuda, né? Então, depois disso, a gente viu a necessidade de ajudar os artistas católicos, e a gente começou com a parte da assessoria, do gerenciamento da carreira daquele artista, e hoje a gente já enxerga a Delvero como uma empresa 360 nessa área. Então a gente produz o evento, a gente dá consultoria sobre o evento, a gente gerencia a carreira, a gente vende shows católicos, como a gente também presta serviço na parte de marketing, imprensa para artistas católicos, né? Então a gente tem serviços hoje de marketing, de imprensa para ajudar eles a desenvolver ou até um empresário católico que quiser avançar numa estratégia de marketing para a sua empresa, a gente também oferece isso. Então, hoje nós somos uma empresa 360 quando a gente se diz sobre produção em geral, né? De forma geral.
Legal. E dentro disso, você já cuida da carreira de alguns artistas? Se vocês podem falar quem são? Sim, hoje a gente cuida, né, do cantor coreano mais estourado do Brasil, que é o Junior Chu. Junior Chu. Que é um fenômeno da música católica, uma menina sensacional. Inclusive, nós estamos agora caminhando para fazer o DVD dele aqui no Brasil, já em primeira mão. Estamos já com o projeto definido, tudo bonitinho. Já a gente vai começar a parte de captação de recursos. Se você que é empresário, ajude a gente a evangelizar. É isso você aí. pode ajudar também na gravação desse audiovisual. Além do Junior Show, a gente vai prestando serviços a outros de marketing, de imprensa. Nós temos também o Gabriel Kizan, que é um menino fenomenal. Que voz, você já ouviu? Uma voz linda. Gabriel, sim. Ele faz bastante cover das músicas e eu sou apaixonado. Tanto é que tem uma música que a gente canta na missa, que é a de comunhão, que é do Colo de Deus. Sim. Eu falei, cara, Mística mas Sublime? É isso? Sublime. Nossa. Cara, aí eu falei assim, mas é complicado passar as vozes com o pessoal. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu vi o vídeo dele cantando com a Bruna. Aí eu falei, gente, é isso, ó. Aqui, vem cá, Gabriel. Aí hoje, toda vez que a gente quer pegar uma música que é difícil passar, peraí, vamos pegar a base com o Gabriel, que ele faz o solo, legal. E aí depois a gente vai passando as vozes com as outras pessoas. É uma referência. Gabriel, Davidson e Juninho são minhas referências para pegar as músicas com o povo. O menino tem uma voz fantástica. Sensacional. Ele consegue melhorar o que já é bom, moço. A música é boa, ele canta melhor. É isso. Essa é a nossa base. Mas ele já tem um trabalho autoral muito grande, bonito, sendo feito, né? Legal. Então a gente tem um projeto também lindo com o Gabriel. Tem a Lírios do Vale, que tá fazendo um retorno agora, e a gente já tá trabalhando no EP dele. Gente, rock and roll católico. Né? A gente precisa voltar com rock católico. Foi a minha primeira experiência em evento católico, assim, que eu tava num processo de conversão. Foi um evento que a gente tinha aqui em São Paulo chamado Santa Music Fest. Sim. E teve um palco que era os grandes... Alternativo? Os grandes o palco católicos. Principal assim, e o palco alternativo. Era Anjos de Resgate, Adriana, essa galera. Dunga. Quem mais que teve? Teve uma galera. E teve um outro palco que foi só rock. Uau. Cerimônia Eterna, Lírios do Vale, foi quando eu conheci, que foi assim uma experiência marcante pra mim, porque foi bem naquela época da Cristoteca, que tava pegando muito aquele Aliança de Misericórdia e tal. Sim. Então tava vindo um pessoal de tribo urbana pra igreja, assim, sim, aos montes. E era a minha realidade também. Eu era do skate, do reggae e tal. Yeah. E quando eu cheguei, eu vi isso, porque eu não vim por esses eventos alternativos. Eu vim pela experiência de renovação carismática mesmo. Mas quando eu chego no Santa Music Fest e eu vejo aquilo, né? Foi extraordinário. Sentiu abraçado, né? Não, eu falei, cara, aqui é meu lugar. Tem espaço pra mim, tem espaço pra todo mundo aqui. Muito bom e isso. Deus nos ama, né? Que testemunho cara, bonito. É fantástico isso. E é lindo, exemplo assim, você pode perguntar, nossa, cara, por que você hoje trabalha com foco na música católica? Porque eu me converti através da música católica. Existe um lado da igreja que entra dizendo, não precisamos disso, porque a gente já tem a liturgia, a gente já tem o nosso catecismo, já tem. O católico não precisa de música. Como não, moço? A música é atração. Você traz a pessoa e depois você apresenta a beleza que a igreja tem. Sim. Mas a música é essa atração. Eu me converti através disso. Imagine quantas pessoas... E toda vez que a gente viaja, que vai num evento, que a gente tá lá em cima do palco, que olha para baixo, que vê a galera chorando, tendo a experiência de Deus, a gente fala, pô, vale demais. Vale a pena demais. Vale demais, moço, sabe? Então, essa gratidão que a gente tem, sim, sabe? E algo que se eu tivesse no empreendedorismo... trabalhando, eu já trabalhei, tenho uma empresa, abri uma empresa também para eventos corporativos, eu não ia viver essa experiência lá. Então, essa a alegria, a gente pode abrir a boca, encher a boca para dizer, nossa, a gente trabalha para transformar a vida das pessoas. Legal. Então, é essa a maior alegria que a gente tem como Delvero, na nossa vida particular, é saber que a gente empreende
mas a gente empreende para o reino, sabe? A música aqui, em nós, igual o Elton contou a experiência, tem. Eu fui batizado na Igreja Católica aos 18 anos. Eu fiz iniciação cristã. Sim. Eu venho do berço musical, meus pais eles eram donos de boteco. Então eu tive experiência com a música circular de todos os gêneros. Então o bar do meu pai era de domingo a domingo, então assim, de segunda era o rock, de terça era o sertanejo, quarta. E onde eu me familiarizei mais ali foi com o sertanejo raiz, mas mais com o samba. Então eu cheguei a cantar em grupo de samba, né? Então era o meu mundo, samba e MPB. Só que o primeiro contato que eu tive com música católica foi através do padre Marcelo Rossi. Eu ainda não frequentava. Que foi aquele sucesso na Globo, começou, tem Anjos Voando, mas eu não tinha uma referência de música católica, assim, de fato, no seu padre Marcelo Rossi. Quando eu fui convidado a participar da missa a primeira vez, eu participei de uma celebração da palavra, inclusive o meu compadre estava celebrando, e depois na outra semana foi uma missa da família. E aí eu gostei, olha que músicas legais, mas a música que tocou e que fez parte da minha conversão foi Olha Pra Mim, do Juninho Casimiro. Nossa. Quando eu escutei aquela música, eu falei, eu não acredito que existe música católica assim. E ela tocou muito. E aí, a partir daí, quando eu conheci minha esposa, eu fui na casa dela, André, ela tinha todos os CDs de todos os cantores católicos. Ela consumia muito, todos os CDs da Ziza, todos os CDs da Adriana, ela tinha... E eu comecei a mergulhar nisso, e cada vez que eu escutava uma canção, tocava mais o meu coração. Então a música, ela tem esse poder, não só com quem é envolvido com a música. Lá na nossa comunidade, eu tenho uma senhora que ela não tem habilidade nenhuma, não sabe cantar nem nada, mas através de um salmo que ela escutou, ela falou assim, por causa desse salmo que você cantou hoje, eu não tirei a minha vida. Muito forte. E ela não Porque gosta a música, ela tem ela experiência. comunica direto com a alma, né? Comunica. Monsenhor Jonas Abib fala que a música é a ponta da flecha. Perfeito, é onde Deus sabe. A música, ela toca, a música, ela tem essa... Existe uma parte que estuda as frequências, né? Hoje, existe neurociência, uma parte de estudo de neurociência só para... Se vocês quiserem chamar depois para falar sobre só música católica, tem uma parte que fala sobre a questão do estudo, uma parte da neurociência que fala sobre o estudo das frequências musicais e como ela consegue despertar hoje as emoções. Então, as músicas hoje não é feita e composta de qualquer jeito, como antigamente fazia. Não, hoje existe um estudo para saber qual ritmo, qual frequência, qual batida você faz para alcançar um determinado fim. E aí se utilizam isso também na música gospel bastante, né? E tudo mais, enfim. Então, a música, ele tem esse poder. E por que não usar esse poder para trazer as pessoas para Deus? Para atrair, né? Sim, que é realmente um momento de atração. Sim, porque comunica direto com a alma, né? Isso. Os três atributos os três atributos de Deus que a nossa alma busca é o bem, a verdade e a beleza. Isso. Então, às vezes você tem uma música que é tão bela e, por exemplo, a letra não traz o bem e a verdade, mas é tão bela, e isso vai encantar as pessoas. Por quê? Porque é a beleza sendo utilizada de uma maneira distorcida, né? E aí volta naquilo que nós estávamos falando antes, assim, da importância desse trabalho de vocês, né? De difundir, de ampliar, de levar mais longe essa música católica, que tem variados gêneros e tudo mais, acaba alcançando as pessoas. Eu realmente, a minha virada de chave para deixar a vida velha e vir para a vida nova foi fundamental a Cristoteca, música católica eletrônica. Quero falar sobre isso, muito legal. Desculpa, há anos atrás também, lá no início da minha carreira, nós fazíamos muito. Ou qualquer show tinha um DJ para iniciar, pelo menos, né? Sim. Então, a gente percebe que esse resgate de tribos
que não se identificam só com a música, digamos assim, de adoração oracional. Então, é um propósito também nosso, né, de favorecer esses outros estilos musicais. Sim, temos até o DJ também. Isso, nós temos o DJ Lucas, né? A Jaqueline, que tem um trabalho para o Carlos Acutis, tem o próprio Cassiano, que é da Canção Nova. Mas, assim, pensando assim no DJ e na banda de rock, né? Que é algo mais alternativo, assim. A gente precisa também conceder espaço nos nossos eventos para esse tipo. Porque o jovem, ele é diverso. Sim. Eu mesmo amo rock and roll, não parece, mas, nossa, quando eu ia para show de rock católico, meu Deus do céu, eu tava no céu. Então, assim, favorecer também esses outros estilos musicais, né? E dentro de missa, a depender do que se pede ali na liturgia, dá para colocar assim uma bateria, dá para colocar assim uma guitarra, dá para colocar isso, claro, no entendimento próprio do que é a liturgia, você pode falar muito melhor sobre isso, mas que a gente pode se utilizar de todos esses artifícios que é a música para chegar ao coração das pessoas. A Andrea falou perfeitamente. O nosso sonho é esse, cara. A gente tem um sonho realmente de fazer a música católica crescer, de dar espaço para outras pessoas, de fazer palco para uma galera boa. Sim. Falar assim, cara, vem cá, canta, faz o seu show, traz as pessoas, mostra o seu talento, mostra o seu dom. E isso favorecendo, é claro, a outras conversões. Né? Por exemplo, a gente já conversou sobre isso, né? Eu vim de uma infância pobre e conturbada. Né? Vocês também já tiveram a experiência da droga, da pobreza, e vocês tiveram toda a sua vida transformada a partir disso. Então, é esse ponto de transformação que a gente visa no mundo. Né? Então, a gente vai fazendo e vai favorecendo que mais pessoas tenham a sua vida transformada, que possam construir o seu legado a partir disso, enfim, é esse o nosso sonho. Você falou gerar impacto. De Lírios do Vale, né? A gente está caminhando já para o fim, mas só um comentário. Você falou de Lírios do Vale, eu não sabia que vocês trabalhavam com eles. E é um exemplo de banda, de ministério que entende esse lugar. Porque, assim, eu devo ter visto umas 3 ou 4 vezes os shows deles e fica claro o quanto que eles entendem esse lugar de evangelismo. Sim. Que é o cara que vai até as pessoas, entendeu? Para dizer para eles, olha, tem espaço para você aqui, entra, tem uma realidade lá dentro, até mais profunda, uma realidade. Hoje, por exemplo, eu frequento o Arautos do Evangelho. Sim. É canto gregoriano. Tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. Banda, eu me encontro nisso na liturgia. Isso não quer dizer que eu não goste de chegar em casa, colocar minha playlist lá da Eletrocristo e escutar também no relembrar os meus tempos lá de Cristoteca. Elton, então, e desculpa, toda esquina tem evento para atrair o jovem para o mundo. Sim. Né? Imagina se em toda esquina também tiver um evento cristão. Sim. Ó, nesse universo de Cristoteca, eu tive a graça de mergulhar bastante, tanto de passar a minha conversão, ter a minha conversão muito dentro da Aliança de Misericórdia. Participava do meu grupo de oração lá no bairro, mas eu estava na Aliança de Misericórdia toda semana com o padre Antonello, com o padre João Henrique. A primeira vez que eu orei por uma pessoa, eu devia ter uns 6 meses ali, velho, de conversão, de caminhada. Foi lá, foi na vigília com eles, porque aí isso é importante. Eu queria deixar... Não é só fazer, tem que saber fazer bem. Tem que ter vivência, tem que ter unção. Tem que ter vivência, tem que ter unção, tem que estar fundamentado, tem que ser na oração, na espiritualidade, tem que estudar. A Aliança de Misericórdia tem as pessoas não sabem, mas a grande pegada da Cristoteca na Aliança de Misericórdia não era o DJ, não era a banda, não era o pessoal de palco. Adoração. Era a adoração e um pessoal que eles chamam de corpo a corpo. Você tinha, entre os jovens que estavam participando, uma equipe muito bem formada de missionários abordando as pessoas.
Isso eu nunca vi sendo falado. E aí, tudo bom? E aí, galera? Então, tipo assim, tem alguém fazendo uma dança um pouco mais inconveniente, uma coisa ali, né, lasciva. O missionário aborda com caridade, com carinho, vai lá, conversa. Você não gostaria de bater um papo? Você não gostaria de receber uma oração? E nos bastidores, uma equipe de intercessão, de ministros de oração por cura e libertação, atendendo esse pessoal, orando por eles. Então, quando nós levamos para nossa comunidade, onde deu muito fruto, onde nós recebemos muitos jovens no nosso grupo de oração, foi com esse olhar. Com o olhar de que as pessoas estão tendo ali uma experiência, a música tá alcançando, né, tá tendo tudo aquilo, só que o que importa é como se faz. Então, esse pessoal da equipe de corpo a corpo, era 3 meses de preparação na oração, era a formação de como abordar as pessoas, era a formação de como convidar as pessoas, oração pedindo discernimento dos espíritos para saber quem abordar, como abordar, em que momento abordar. Então tem um backstage também missionário fundamental para esse tipo de evento que eu tenho certeza que vocês já mergulharam muito nisso, né? Então, DJ Lucas é da comunidade. Ele é da Aliança? Também, Na Aliança é um celeiro extraordinário. Eu tive a graça de testemunhar. Eu dei testemunho no aniversário de 15 anos da Cristoteca. Nossa. Porque eu cheguei um nóia na Aliança de Misericórdia. Sim. Cheguei arrebentado. E acho que uns 8 anos depois eu encontrei o Júlio Neto, que é um dos líderes, né, da Aliança de Misericórdia. Nós dois pregando no mesmo encontro com 1.200 jovens em Sorocaba. Né? Então eu falei, Júlio, te conheço e tal. Cara, eu lembro de você. Quando Deus quer fazer, e aí, né? Nossa, você tá pregando agora, você é missionário, sim. E aí teve os 15 anos de Cristoteca, eu tive a graça de ir lá dar testemunho para tantos jovens que estavam. Então, louvo a Deus muito pela vocação de vocês. A gente reza e se coloca à disposição para que avance muito mais nessa nova fase de expansão, de consolidação desse trabalho que vocês têm. E muito obrigado por vocês poderem compartilhar essa vocação, compartilhar esse conhecimento todo, essa coisa maravilhosa, né, Kleber? É isso. Gente, gostaríamos de ficar aqui assim 3, 4, 5 horas. Tem que ter tem assunto, né? Vamos dizer assim, o ponto legando ponto 2 com vocês, né? Tenho certeza que tem muito assunto. Gostaria de agradecer muito pela presença de vocês. Mas antes eu queria passar a palavra para vocês darem as considerações finais de vocês, deixar aí o contato da empresa, o que as pessoas quiserem contratar. Fiquem à vontade para deixar as considerações finais para todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, eu quero primeiro agradecer para vocês por esse convite. Foi um prazer enorme. Acho que a gente tem assunto aqui, material para poder trabalhar até de forma mais técnica ou mais motivacional, enfim, durante horas. Mas o que eu gostaria de mandar um recado para você que está em casa é para você se manter firme no propósito. Se seu coração está esfriando, cara, vai lá nos pés de Jesus, volta o seu primeiro amor, lembra o que Deus te chamou e vai, cara, vai com tudo. Acredita no processo, no propósito que Deus colocou no seu coração. Não tenha medo de enfrentar qualquer tipo de adversidade, de barreira em nome daquilo que é chamado de Deus para a sua vida. Você pode não trabalhar para a evangelização, mas sua empresa pode gerar, sim, um impacto transformador na vida daqueles que estão dentro dela e fora dela. Então, continua firme, né? Faz como eu te falei aqui, olha a vida como se fosse uma montanha-russa, entra nela com alegria, com vontade, com disposição, aperta o cinto, porque tudo passa muito rápido. E eu espero que você possa construir de verdade um legado sólido, duradouro, permanente. Então, aguenta firme aí, pode contar com a gente aqui da Del Vero, pode contar com os meninos.
E se você deseja levar um evento, um show para sua empresa, a gente leva também, né, nossos meninos para poder cantar dentro da sua empresa, se proporcionar um momento de oração. Não sei se você vai fazer um show, se você é padre, quer fazer um show aí na sua cidade, seja por prefeitura, paróquia, enfim, entre em contato com a gente. O arroba é @Deuvero, DEOVRO, acho que os meninos vão colocar aqui, Deuvero Produções, e a gente vai ter um grande prazer de poder estar atendendo você, conversando, partilhando um pouco sobre a vida. Enfim, que Deus abençoe todos vocês. E obrigado, cara. Obrigado. Uma grande honra estar aqui com vocês. Vocês realmente têm uma história inspiradora também para nós, né? E que Deus muito mais multiplique aqui no Legando Podcast, nos propósitos familiares e empresariais de vocês também. E uma coisa muito simples para fechar tudo que o Eric colocou é: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vai ser acrescentado à sua vida. Então, com fé, com perseverança, no tempo de Deus, Deus vai fazer tudo aquilo que Ele é poderoso. E Ele faz muito mais do que aquilo que a gente sonha. Você tá entendendo porque eu casei com ela? Mulher sensacional. Maior investimento da minha vida, cara, com essa mulher. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha. Eu tenho certeza que esse episódio vai evangelizar muitas vidas. Eu tenho certeza que os insights que foram passados aqui, até a questão pastoral, dos sacerdotes, dos empresários que queiram aí de fato evangelizar na sua cidade, que queiram contribuir para o crescimento da música católica, eu tenho certeza que esse episódio veio para ajudar bastante. Então, curta, comenta, compartilhe, e eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de muitas pessoas. Porque eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.